está no ar o programa Vereador em Ação. Aqui você conhece um pouco mais do trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Conosco aqui o vereador José Rabelo, conhecido entre todos nós friburguenses como Zezinho do Caminhão. Vereador, bem-vindo. Olá, Isabela. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Vamos falar um pouco do seu trabalho aqui, das suas ações no Legislativo friburguense. Vamos começar falando, em todas as sessões o senhor sempre fala dos projetos que não são colocados para avaliação do plenário, como o uso dos carros, o desconto por falta de sessão. Ao que o senhor atribui isso? Isabela, isso é uma das grandes insatisfações que eu tenho tido em plenário. Você elabora um projeto, não é fácil elaborar um projeto, você tem que sentar com o seu jurídico, tem que fundamentar, tem as questões jurídicas, você tem que analisar a lei orgânica do município, você tem que analisar a Constituição, você tem que vir na Câmara, ver se não tem nenhum projeto parecido ou semelhante. Então, depois desse longo caminho de pesquisa, de busca, você elabora um projeto. O projeto é para o vereador? Pode ser, porque o vereador é morador da cidade, lógico. Quando você faz um projeto, você está dentro dele, E o projeto é para gerar benefícios para a cidade, para os moradores. Nós recebemos salário para isso. Eu quero deixar bem claro aqui que o vereador tem duas funções imprescindíveis, básicas. Uma delas é fazer projetos de lei e a outra é fazer a fiscalização. Então, para ele fazer jus a esse salário, essa confiança que a população lhe deu, uma procuração em branco, ele tem que retribuir aquilo que foi lhe confiado. E eu tenho feito os projetos. Eu tenho uma quantidade significativa de projetos. E esses projetos, eles entram em plenário, eles são debatidos? Não, eles estão agarrados nas comissões. Eu já disse e eu tenho colocado isso diariamente, constantemente. Eu virei um pedinte dentro da Câmara de Vereadores. Eu tenho ido nas comissões, eu tenho ido na CCJ, praticamente mande meus projetos para o plenário, eu quero debater, não tem problema eu perder no argumento, eu perder no voto, mas os projetos têm que ser debatidos, ele tem que ser colocado em plenário. Aí vem a questão aqui da regulamentação do carro, que em 2013 eu fiz um projeto para isso, para dar transparência, usar o dinheiro público com mais responsabilidade. Quem banca isso é uma população sofrida nessa cidade, que muitas das vezes não tem seu carro próprio, usa o transporte público de péssima qualidade e de uma passagem caríssima, e os vereadores não têm feito, não todos, não estou generalizando, tem pessoas que usam o carro de maneira correta. E eu fiz um projeto de regulamentação justamente para dar transparência, para a população saber que aquele seu representante está fazendo bom uso do carro, está ali lutando por ela, está trabalhando por ela. E o meu projeto foi excluído, ele nunca entrou em plenário para ser debatido. E eu faço um desafio a qualquer vereador, a nós debatermos o projeto, para dizer que eu estou proibindo o vereador de usar o carro. Em nenhum momento eu proíbo, eu só imponho uma regra, um critério. É uma regulamentação. É uma regulamentação, isso é dinheiro público, isso não é nosso. O nosso carro nós fazemos o que bem entendemos. Agora, o dinheiro público não. Então, infelizmente, eu não consigo levar esse projeto a plenário, eu não consigo debater. Eu gostaria muito de perder no argumento, Isabela. Eu gostaria muito de perder no voto, mas a população saber que esse projeto entrou em plenário. E eu não consigo. E mais me assusta ainda quando se trata aqui da questão da falta da sessão. O vereador que falta sessões e não se justifica, porque nós temos um livro de assinatura que fica ali a bel prazer. O vereador, ele assina, se ele também não apareceu na outra sessão, ele vira as páginas para trás, ele vai lá e assina, acontece isso constantemente. Quer dizer, então isso é uma vergonha. E eu fiz lá uma resolução justamente que o vereador que não tem um compromisso com aquilo que ele está recebendo um salário bom, porque se não fosse bom, Isabela, nós não teríamos advogado, nós não teríamos engenheiro, nós não teríamos professor de nível universitário, contadores e por aí afora. Então o salário é um dos atrativos. Dizer que está na Câmara de Vereadores porque quer produzir para essa cidade, ótimo, mas o salário compõe isso, que se botar salário mínimo não fica nenhum nessa Câmara de Vereadores. Eu, por exemplo, sou o primeiro a sair, que eu não sustento a minha família com salário mínimo. Então, quer dizer,
eu não falto sessão. Inclusive eu fiz uma prestação de conta que faltei 3 sessões aqui. A primeira porque eu fui levar meu filho em Itaipava, 4 horas da tarde, a consulta de médico, uma consulta importantíssima, ele atrasou um bocadinho, peguei um temporal, não cheguei. A segunda porque eu tinha uma reunião no fórum e a sessão que era à noite foram transferida para de manhã, e aí o fórum já tinha agendado, e eu tive que estar no fórum. E uma que eu fui, que foi justamente numa terça-feira que eu fui lutar pela comunidade de Olaria e adjacência, minha área, em relação à UPA. Então foram essas 3 faltas. Agora, tem vereador que ele chega ali, olha a pauta não interessa, ele assina o livro e vai embora. Então eu fiz essa resolução, é uma coisa de seriedade, responsabilidade e transparência. Quer dizer, eu não consigo botar esse projeto em plenário. Está aí, ó, rodando aqui dentro da Câmara. Então, o que me assusta não é as pessoas votarem contra, o que me assusta é as pessoas não ter coragem de votar. E a nossa Câmara está sem coragem de votar os meus projetos. Os meus projetos, eles vêm naquela linha da ética, da moralidade. Não é porque eu sou o cara mais ético do mundo, não é porque eu sou o cara mais moralista do mundo, mas na vida pública eu quero que as pessoas identifiquem que as coisas aqui têm que ser regradas com muita seriedade. E eu quero que esses projetos vá à plenário. É só isso, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas as pessoas que botam argumento contrário, ali é um espaço democrático. Enfim. Tá certo. O senhor acha também que falta um pouco a participação da população aqui no plenário da Câmara Municipal para vigiar, para acompanhar o vereador que ela elegeu, para saber se os projetos que ele está votando são importantes? Totalmente, Isabela. Quem acompanha as sessões da Câmara sabe que nós fazemos sessões aqui para os assessores. E assim mesmo porque, na grande maioria, os vereadores impõem que seus assessores venham para o plenário. Porque se ele não fizer isso, nem os assessores vêm. Praticamente não vem ninguém aqui da população. Há uma distância enorme da população com seus representantes. E eu até entendo isso, as coisas do jeito que está acontecendo aí, elas estão por aqui, estão no limite da paciência com os políticos, não pode nem ouvir a palavra político, e ela já gera uma insatisfação. Político hoje no nosso país é sinônimo de corrupção, né, de benefícios pessoais, enriquecimento ilícito, não generalizando, mas o que a gente tem acompanhado aí é isso, e isso afasta a população do legislativo, e ela não tem ideia como é importante a sua participação, porque na sua grande maioria as autorizações, os projetos, digamos, a dinâmica do município, a gestão do município, ela passa pela Câmara, a Câmara autoriza. Então seria de suma importância não ter só o compromisso de votar para não pagar multa, mas acompanhar os seus representantes justamente para cobrar e tirar o joio do trigo. Tem gente que tem que ser execrado da vida pública, mas continua aí porque a população, como ela não acompanha, não sabe da sua conduta aqui dentro. Então eu digo, pelo amor de Deus, gente, nós temos que se conscientizar. Acompanhe seus representantes. Além dessas questões que o senhor já falou, quais as dificuldades que o senhor identifica aqui para o exercício do cargo do vereador? A grande dificuldade é o que eu coloquei aqui, Isabela, é a questão dos projetos que não andam, que não caminham, né? Você tirar da cabeça da população, e aí a própria Câmara, ou as sessões ordinárias, elas ratificam isso, porque o que a população pensa? O vereador executa. As pessoas, por exemplo, votou no Zezinho do caminhão, eu tive uma votação maciça no bairro, e elas querem um bairro melhor. Só que na minha função de legislativo, o que me cabe, Isabela? É lutar incansavelmente para que as melhorias vão para o bairro. Mas quem é que vai executar? É o Zezinho? Não. É que tem muitas pessoas que ainda confundem esse papel do vereador, exatamente, né? E cobram do vereador que segue o seu papel. Fica insatisfeita, fica arrependida do voto, né? Porque o bairro está lá, o asfalto cheio de buraco, as calçadas de mato até, não sei nem, 1 metro de mato, né? Bueiros entupidos, calçamento solto paralelo não põe, há um vazamento de água, não se conserta. Eu vejo isso tudo. O que me compete? É ligar para os órgãos responsáveis, né, para que eles vá lá e façam a correção. Muitas das vezes não fazem. E aí eu pago o pato. Adianta ter votado vereador, o vereador é tudo igual. Então isso é um problema que nós temos. E aqui na Câmara ela ratifica isso. Porque
Porque quando a população, os poucos que assistem TV Câmara, olha lá aquelas indicações, capina de rua tal, desentupir bueiro tal, apresentada pelos vereadores, o que ela continua botando na cabeça da população? O vereador executa. Isso não é função de vereador, isso não é para trazer plenário, tá? Porque isso tem um cronograma, nós temos um administrador e nós temos um secretário que recebe salário para isso. Inclusive salário diferenciado, muitas das vezes o salário do secretário é igual ao do vereador, justamente porque ele tem um funcionário, ele tem o material, ele tem o equipamento, o vereador não tem nada disso, né? Então o que nos cabe? É fazer os ofícios, eu faço aos montes, eu solicito, eu vou pessoalmente, eu telefono, né? E as coisas às vezes não acontecem, e aí a insatisfação, né? Logo ela surge. Então o que eu peço à população é que acompanhe cada um aqui e veja as atribuições. Dentro das minhas atribuições eu tenho projeto, eu tenho fiscalização, eu tenho as cobranças, eu me faço presente, eu vou para o embate, eu debato, eu argumento, eu voto a favor, ao contrário, tudo com justificativo. É isso que me cabe. Agora, a questão da execução é o grande dificuldade que hoje eu tenho no mandato. E dadas essas dificuldades, a população tem observado que cada vez mais a posição do senhor aqui na Câmara tem sido mais enérgica, mais crítica, principalmente ao trabalho do governo. Como o senhor vê essa questão? Como o senhor avalia essa questão? Isabela, isso, por exemplo, eu quero deixar bem claro, tá, que eu não tenho nada pessoal contra o prefeito Rogério Cabral. Não acho ele um mau sujeito. Tá, mas eu acho ele um mau gestor. O prefeito Rogério Cabral ele não consegue administrar essa cidade. É só pegar sua proposta de campanha que ele elaborou lá no período eleitoral e você vai ali analisando ponto a ponto que praticamente ele não cumpriu ali 90% do que foi colocado. Haja exemplo a saúde. Nós nunca passamos por um momento tão duro na nossa cidade em relação à saúde. Nós tivemos sempre uma saúde 100%? Não. Mas nessa situação, onde as pessoas ficam abandonadas semanas e semanas, a caso de 80, 100, 120 dias, as pessoas dentro de um leito, dentro de uma enfermaria ali para fazer uma cirurgia de fêmur quebrado. E aí fala quem tem propriedade para falar. Eu, sou criticado muito por isso de ir no Raul Sertã. E aí eu lá identifico essas pessoas. Remédio é uma dificuldade, tem remédio que fica aqui para diabetes, outros remédios essenciais para manter as pessoas vivas, para que o seu problema de saúde não aumente, há mais de anos sem entrar na cidade. Médico especialista é um Deus nos acuda para conseguir. As pessoas levantam de madrugada, passam frio, ficam na chuva, muitas das vezes não tem a tapagem para as pessoas estar ali. Quando chega na hora, não tem um especialista. Cirurgias eletivas pode desconsiderar. Quem está conseguindo, ou ele está passando por muito sofrimento na hora da morte, e aí faz no emergencial, ou ele tem que ir ali para a Defensoria Pública para sofrer ali, porque fica horas e horas ali para ser atendido, porque a Defensoria não dá conta, né? A Defensoria hoje é mais de 80% são ações contra a saúde. Então, a questão básica que o prefeito botou a saúde em primeiro lugar, ele não cumpriu. Ele disse que no dia 5 de janeiro teria médicos aqui do estado para fazer as cirurgias eletivas, botar tudo na normalidade, atualizar os exames, ter as consultas em dia. Nunca aconteceu. Já havia várias questões aqui em relação à saúde, não aconteceu. A nossa mobilidade urbana não funciona, o nosso turismo está capenga, cultura, não podemos nem falar em cultura nessa cidade. A nossa infraestrutura é só andar pelos bairros, está aí a situação caótica. Estamos ficando com a educação muito comprometida, apesar de ter pessoas, funcionários, né, tanto em cargo comissionado quanto concursado, se desdobrando para reverter a situação da educação, mas a educação está ficando comprometida com vagas em creche, vagas para as escolas, né, as estruturas físicas das escolas estão se deteriorando. Então, na verdade, por isso eu tenho essa questão de dizer que o prefeito Rogério Cabral não consegue governar esse município. E aí não é questão pessoal, basta ver que a rejeição do prefeito hoje ultrapassa mais de 80%. Aí não é o Zezinho, né? O Zezinho não é 80% desse município. Então, essa é a minha questão com o governo. O governo precisa achar o caminho, eu acho que não acha. Falta aí questão de 1 ano e algumas semanas, e eu não tenho que ser pessimista,
mas se já teve 3 anos para reverter essa situação, não fez, não é agora que vai fazer isso. E como é que o senhor observa, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, a maioria aqui dos vereadores serem da base? É isso que é o grande dificultador de você trabalhar numa Câmara. Nós temos hoje uma Câmara executiva, uma Câmara submissa ao Executivo. E por que o fazem? Você pode olhar que isso não é, os vereadores não se escondem. Tem cansado de vereador, ele já, vereador tal, seu administrador lá é ótimo. Aí ele fala, não, já conheço há muitos anos, por isso que eu botei o administrador. E isso na parte mais sutil. Nós estamos cansados de ver aqui vereador que ele nomeia secretário e tira essa secretária a seu bel prazer. Inclusive faz acordos feio, escuso para poder fazer essas condutas. Nós temos esse secretário sendo retirado de uma pasta e aí o prefeito tem que arranjar um cantinho para alocá-lo em outro lado, porque ele tem compromisso com esse secretário, outros são tirados e são botados na rua, e aí fica muito difícil de você trabalhar assim com uma Câmara submissa, uma Câmara que não tem independência. A Câmara de Vereadores precisa ser inimiga do Executivo? Não. Ela pode ter um relacionamento harmônico, mas com os poderes claramente independentes. O que compete à Câmara de Vereadores? Além de fazer seus projetos, ela tem que ser fiscalizadora. E a gente não consegue fiscalizar, né? A gente tem uma dificuldade enorme aqui quando a gente se coloca para fiscalizar. Inclusive, as falas, na hora que a gente tem algum tipo de ação, algum procedimento, elas são distorcidas justamente por causa de a gente fazer o trabalho de fiscalização e essa submissão. Então, quer dizer, um número grande de vereadores pode aqui, eu estou falando, não, eu estou afirmando, uma grande maioria estão lá cheios de cargo de confiança, negocia, colocam essas pessoas lá e em contrapartida, o que eles dão em troca ao Executivo é votar favorável a tudo que está aqui dentro da Câmara, inclusive dificultando, manipulando as informações para que aqueles que não fazem parte desse jogo fiquem mal perante a opinião pública. O senhor acha então que isso tem dificultado algumas votações aqui nessa casa, por exemplo? O senhor votou, por exemplo, favorável a todos os pedidos de CPI que entraram aqui, aos requerimentos de informação. Qual foi a sua posição para ter votado por isso? O senhor acha que essa questão da base e do número de vereadores tem interferido nas votações? Completamente. A base interfere, ela dificulta. Você pega os pedidos de CPIs aqui, você pega a base lá, a base não assinou. Quando há um deslize de um vereador da base não ter consultado o Executivo se ele podia assinar aquela CPI e ele achou que deveria assinar e ele assinou, quando o Executivo o chama no gabinete, ele retira a assinatura. Nós tivemos a questão da FAO, né? A FAO tinha assinatura suficiente para poder ter uma CPI e de uma hora para outra, poucos dias no andar, foram lá e retiraram a assinatura. Quem é que fez retirar? O prefeito. Ele chamou lá e cobrou, você não pode assinar essa CPI. Você pode olhar com a CPI da saúde, vai lá ver se tem alguma assinatura de vereador da base. Não tem. As CPI aqui são assinadas geralmente por vereadores que são considerados de oposição. Eu discordo do termo oposição, porque dá a impressão, Isabel, que oposição você vota contra tudo. E pelo contrário, aquilo que está vindo correto, aquilo que gera benefício para a cidade e população, tem votado favorável. Então eu vou votar sempre, eu vou assinar a CPI desde que ela tenha o fato determinado, esteja fundamentada, há um clamor popular, eu vou votar e assinar sempre e pretendo participar delas. Requerimentos eu não abro mão, é uma ferramenta imprescindível para você justificar o salário que você ganha, que você é fiscalizador, vereador é fiscalizador. E o requerimento é ali, digamos, é a arma que você tem para fiscalizar, porque você perguntar e depois qualquer secretário sobre uma questão e ele dizer que não falou depois que você ficou dito pelo dito. O requerimento tem que estar ali, tudo documentado e com a assinatura de quem é o responsável pela área. Então, eu voto a favor dos requerimentos. Nunca, se tiver um requerimento contra o meu mandato, eu vou estar lá votando favorável, porque quem não deve, não teme. Então, vai ser nesse sentido. E eu lamento muito que às vezes a gente não tem o apoio da Câmara. Essa é a grande dificuldade da gente tocar um mandato aqui dentro das nossas funções e atribuições. E falando em requerimento, o senhor falou outras vezes que o governo gastou mais de 1 milhão em publicidade e mantém reclamações para as demandas básicas. O que o senhor pensa dessa questão? Isso aí, Isabela, é a minha indignação. Você gasta
R$ 1.800.000 com uma agência de publicidade, diga-se de passagem, né, aquela pessoa, né, aquele cidadão que está ali tocando toda aquela publicidade é o filho da cantora Sandra de Sá. Então isso não é barato, isso é caro. Foi contratado então uma agência com um valor de R$ 1.800.000. Aí não há prioridade, porque você fica reclamando, né, que não tem dinheiro para a saúde, precisa de fazer uma cirurgia, como eu coloquei antes, fica a pessoa às vezes por falta de material, às vezes o material custa 200, 300, 400 reais, ele fica lá 100 dias ocupando o leito, né, ali tendo um gasto enorme, a prefeitura diz que não tem aquele dinheiro, tá, para fazer uma cirurgia de 400, e assim, uma enormidade, mas ela pega e gasta R$ 1.800.000 com publicidade. Isso é vergonhoso, é sinal das contas que o município ele não tem prioridade, ele não tem ali a responsabilidade com o dinheiro público, né, porque inclusive coloca situações, dívidas de governo anteriores, aí você olha, o mesmo governo que está reclamando disso, ele anteriormente, ele compunha esses governos anteriormente, ele fazia parte, uma hora como presidente da Câmara, outra hora como vereador, outra hora como secretário e ordenador de despesa também, então contribuiu para que essas dívidas acontecessem, né? E depois aí você olha na sua gestão, ele está contribuindo para a dívida ativa também, é só olhar que a usina de asfalto foi comprado em 54 parcelas, então compromete o seu governo e o outro que virá também, porque ele não tem garantia nenhuma que o próximo governo é ele que vai dar sequência. Então, na verdade, é um dinheiro mal gasto com a cidade. Esse dinheiro, quando você tem ações positivas dentro da cidade, você não precisa fazer autopromoção. Automaticamente vem o reconhecimento com a população. Você não precisa botar caminhões ali em frente à prefeitura, você não precisa colocar ônibus, você não precisa colocar maquinário, porque a hora que a população vê tudo isso trabalhando, fala, nossa, esse governo está lá fazendo na minha área isso. Ele vem automático. Você não precisa gastar um dinheiro desse com a mídia, tá? Inclusive na sua grande maioria, para enganar a população. E falando em orçamento, em gastos para esse ano e para os próximos, foi votado no final do ano o anteprojeto que autoriza o Poder Executivo a contratar um financiamento para a saúde. Qual a posição do senhor sobre essa autorização? Eu entendo, Isabela, que é um dos maiores absurdos que entrou no apagar das luzes, né? Você pedir 12 milhões, tá? Onde eu tive com o secretário de Fazenda e eu perguntei, após feito todos os trâmites burocráticos, né, feito a licitação para contratar a empresa, o tempo que a empresa levaria para botar isso tudo funcionar, inclusive ele foi escorregadio e não me respondeu nenhuma dessas perguntas, mas uma ele me respondeu. Sim. E eu perguntei, posterior, tudo isso feito, quanto tempo levaria para nós identificarmos o benefício para que se justificasse esse empréstimo? Ele disse que para esse governo não era, seria para os próximos governos, seria a médio e longo prazo. Quer dizer, então, isso é um absurdo, né? Quer dizer, então, por que essa sangria desatada de pegar um dinheiro desse em cima da hora e aí diz que é para investimento na saúde? Qual o maior investimento que nós precisamos na saúde hoje? Nós precisamos dos profissionais, nós precisamos do médico, né, capacitado para cada área. Nós precisamos uma valorização dos funcionários que não aguentam praticamente ganhar salário mínimo. Nós precisamos do material para fazer as cirurgias, né? Isso que nós estamos precisando. Esses 2 milhões não é para nada disso. Esses 2 milhões, que aí me assusta, né, é para contratar uma consultoria. Ora, Isabela, nós já tivemos 2 consultorias. Uma é SOS Saúde, que foi recebida com banda de música e tudo aqui na cidade. Ela foi para dentro do sertão. Eu pergunto a quem não está assistindo, a qualquer gestor, a qualquer parlamentar, qual foi o resultado do SOS Saúde, essa consultoria, o pente fino que eles fizeram no Raul Sertão? Nunca apresentou nada para nós. Da mesma forma, se contratou a Falcone por 2 milhões e 100. Esse valor saiu na fonte 00 do município. O que é fonte 00? É aquele que o friburguense, né, paga uma carga tributária. É aquele que ele tira do seu suor, do seu salário e paga o imposto na cidade. Então tirou 2 milhões e 100, contratou essa consultoria Falcone de São Paulo, que não fez licitação, contratou a Bel Prazer. Qual foi o resultado da Falcone? Ela teria
que após o seu trabalho, o município teria que ter um ganho de 15 milhões. Nunca apresentou isso. Porque se o município tivesse tido esse ganho de 15 milhões, né, o município hoje não precisaria estar se endividando em mais 12 milhões. E o que me assusta, gente, são 24, esse empréstimo de 12 milhões, são 24 meses de carência, tá, com mais 72 prestações. Então, na verdade, nós teremos 8 anos para pagar. Quero lembrar a vocês que nós temos muito parcelamento. FGTS, Fundo Previdenciário, INSS, usina de asfalto e por aí afora. Até 2030 esse município está endividado com parcelamento. Quer dizer, agora vem mais esse aí, 8 anos, que vai para 2025. Tá? Vai chegar um momento que esse município, toda a arrecadação dessa fonte que eu falei 00, que é o dinheiro que entra direto do contribuinte friburguense, ele não vai ter mais outra finalidade a não ser pagar esses parcelamentos. Porque esses parcelamentos, Isabel, ele é arrancado automaticamente na conta do município, né? Então, o município não vai ficar inadimplente, a não ser que o dinheiro não estiver lá. Agora, quem é que pode sofrer com tudo isso aí? É o funcionário público, e é aquele mais frágil. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí no estado, em várias prefeituras, que os prefeitos não estão pagando 13º, estão parcelando o seu salário, e a gente corre risco disso acontecer aqui na nossa cidade, num futuro bem próximo com esse monte de parcelamento. Então, com a minha responsabilidade, eu votei contrário a isso, me coloquei contrário, e se entrar 50 vezes um projeto desse, eu voto contrário, sem medo de perder voto, mas com a consciência tranquila que eu não estou comprometendo esse município e talvez os funcionários daqui para frente. Vereador, nós estamos chegando aos nossos minutos finais, mas não podemos deixar de falar da apresentação do pedido de CPI feito pelo senhor juntamente com outros vereadores da concessionária de águas. Isabela, foi eu, junto com o vereador Gabriel Mafó e o vereador Web, nós fizemos um pedido de CPI. Por que nós fizemos esse pedido de CPI? A empresa está atuando aí na cidade há mais de 18 anos. É a grande reclamação, a grande insatisfação, e tudo que a população coloca, ela está coberta de razão. A empresa, ela não atende a gente a contento, foi um contrato de concessão absurdo, que lesou esse município, que prejudicou a população, não gerou benefício. A gente não consegue ver, os benefícios são muito poucos, né? O investimento é pequeno, e eu recebi, né, mais de 12 mil assinaturas de ANSEI pedindo um esclarecimento sobre esse contrato. E aí nós focamos, fizemos um fato determinado, né, com prova, tanto que a empresa disse que entraria na justiça, até hoje ela não derrubou essa CPI. E nós estamos investigando, nós já descobrimos absurdo, nós temos muita coisa para apresentar ao Ministério Público, para que o Ministério Público cobre a responsabilidade do Executivo, e tem que haver penalidade, e que essas penalidades elas se transformem em benefícios para a população, para o consumidor, e é o grande prejudicado nessa história toda. Como o nosso tempo está acabando, eu não tenho muito como entrar em detalhes aqui, mas pode ter certeza que nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Eu posso, junto com os outros vereadores, garantir que nós vamos tirar a empresa, que nós vamos diminuir valores da água, que nós vamos acabar com a taxa de esgoto? Não, mas nós temos várias situações para apresentar ao Ministério Público e ao Executivo para que ele tome as medidas cabíveis, e todas elas muito bem embasadas. Certo, vereador. Eu queria te pedir, nós estamos chegando aqui ao final, para deixar suas expectativas para 2016, como a população pode considerar que o senhor vai continuar contribuindo com o povo friburguense, como será a sua condução nesse ano? A minha expectativa é de otimismo. Primeiro, com tudo que aconteceu aqui com a gente, eu tenho a visão seguinte: nós moramos num paraíso, né? A cidade de Nova Friburgo é maravilhosa, com tudo que tem aí. A gente olha aí, o município está muito castigado, a população está muito fragilizada, sem autoestima, sofrida, mas quando a gente sai da nossa cidade, vai para outros, né, e que a gente fica algumas semanas afastado, a gente fica doido para chegar aqui de volta, né? Então a gente tem essa identidade. Então a nossa cidade, contudo, ainda é uma cidade linda, é uma cidade gostosa de morar, e eu quero, né, que aconteça o melhor para essa cidade. Nas minhas atribuições, nas minhas funções, eu vou continuar sendo determinado, firme naquilo, lutar pelos meus ideais, com responsabilidade, com seriedade,
não tendo vergonha nenhuma da minha conduta, de botar a cara na reta, de não me esconder da população. Continuarei fazendo isso, tanto pelo meu bairro, né, pelas minhas comunidades, como por todas as comunidades. Quero deixar bem claro que a minha origem é do bairro do Cônego, mas eu não sou vereador do Cônego, eu sou vereador do município de Nova Friburgo. Então eu sou funcionário de toda a população de Nova Friburgo, porque todos vocês pagam o meu salário. Certo, vereador, uma vez mais, muito obrigada. Lembrando que o programa Vereadora em Ação acontece durante o recesso das sessões aqui na Câmara Municipal, mas todos os gabinetes continuam abertos, os vereadores estão aqui, os assessores e à disposição da população. Se você quiser saber mais aqui sobre a Câmara, acesse câmaranf.rj.gov.br e até a próxima.